Rodrigo Barros e você. Oferecimento HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. E Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. Em apenas 15 anos, uma empresa de um homem só, sem capital, apenas com a vontade e o talento de seu fundador, se tornou uma das 5 maiores de desenvolvimento de software do Brasil. Tudo isso começou com um garoto que chegou a São Paulo com 17 anos para fazer faculdade de matemática. Tenho o prazer de conversar com o presidente do grupo Resource, Gilmar Batistella. Gilmar, muito bem-vindo ao programa, viu? Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar com você um pouquinho dessa história aí. E que história, né, Gilmar? Aliás, um garoto que sai de Monte Castelo, cidade de 3 mil habitantes, para alguns anos depois ter uma empresa do tamanho da cidade que você veio, ou seja, uma empresa com 3 mil colaboradores, é um garoto de muito sucesso. Você sonhava isso em Monte Castelo? Olha, Rodrigo, para ser sincero mesmo, que é o fator principal aí, não sonhava, não imaginava que pudesse ter uma empresa desse tamanho. Sim. Quando eu vim para São Paulo com 17 anos, que eu comecei a minha carreira, eu pensava em ser engenheiro, mecânico, eu sempre fui ligado em exatas, né? O que te motivou, na verdade, sair de Monte Castelo? Aliás, além de ter sido motivado, algo te motivou a isso. Mas antes de ter sido motivado, o que te possibilitou sonhar com a possibilidade de vir a São Paulo, Gilmar? Olha, aquela região é uma região muito fraca em desenvolvimento profissional, né? Sim. Então é típico e tradicional que as pessoas, quando terminam o colegial, elas tentam buscar em outros lugares oportunidades. Perfeito. E o fato que São Paulo é o ponto, né? Então a maioria termina seu colegial lá e vem para São Paulo. Então isso já acontecia na cidade? Já acontecia. Agora, vamos imaginar assim, eu me lembro da minha classe, teria ali umas 30 pessoas e praticamente todas, quando terminaram, saíram, porque a cidade é muito pequena, não tem oportunidade. Queriam vir a São Paulo. E desses daí, a grande maioria vieram para São Paulo e praticamente quase todos voltaram. Olha só. Porque é uma dificuldade muito grande, Rodrigo. Sim, você não tinha capital naquela época, não tinha investimento. Quem que te ajudou nessa vinda para São Paulo? Não tinha. Meus pais, eu morava, na verdade, na fazenda, né, com meus pais. Né? Se você imaginar que com 17 anos, quando eu terminei o colegial, eu morava na fazenda, Sim, né? Sim. Rodrigo, minha história se eu puxar um pouquinho para trás, aí com 13 anos eu morava na fazenda, nem energia elétrica eu tinha, nem TV eu assistia, né? Então você termina o tinha colégio... Tinha muito calo na mão da enxada, não? Ô, meu amigo, você pegou no ponto aí. Né? E eu acho que isso é um fator assim que hoje, olhando, ele deu uma coisa assim, uma sustentação, porque você vive aquela dificuldade o tempo todo e aquela disciplina, né, familiar, e aí a hora que você... Esses valores, essa vivência da fazenda, a enxada, a mão cheia de calo, que força que isso... como é que foi como é que era lembrar disso depois no teu dia a dia? Hoje passar por dificuldade é fácil. Bom, eu já esqueci tudo isso, aí fazer me lembrar dessas coisas aí é complicado, né? Mas é fato que aconteceu, e quando você olha, parte, né, do que você ganha, do espírito de superar a dificuldade, eu acho que aconteceu ali, né? Sim. E, é um passado muito distante, né? Eu já estou com 51 anos aí. Mas é importante, né, Gilmar? Ele é importante porque, na verdade, é a base de tudo, né, Rodrigo? Os valores, né? Com certeza. Então, como eu estava te dizendo, você vem para cá, para uma cidade onde todo mundo na verdade, imagina, né, que, olha, vai ter uma oportunidade, mas só que é muito difícil, porque você não tem a menor condição, não tem cultura, não tem... Sim. Você assistiu aquele filme já, o Crocodilo Dundee? Crocodilo Dundee. Na verdade, você sente um pouquinho aquilo lá, sabe? Entendi. Então eu falo assim, com muita tranquilidade, com muito orgulho, porque, como você me perguntou, né, se imaginava, você não imaginava, porque o tamanho disso
É bem... E tem muito pela frente. Gilmari, nessa tua chegada, o teu primeiro emprego, na verdade você passou por alguns empregos rápidos, mas você foi trabalhar na VASP. Na época, o que você foi fazer na VASP? Eu cheguei com 17 anos em São Paulo e eu tinha uma dificuldade de arrumar emprego, justamente porque na época tinha um problema de alistamento e o negócio do exército, né? Sim. Então você chegava em qualquer entrevista, se você estava sujeito a servir o exército, ninguém te contratava. Claro. Então eu rodei algumas empresas aqui, tipo Telesp, o Grupo Votorantim, me lembro, coisa assim, passageira, porque não tinha como ficar... E a hora que eu apareci na VASP lá, teve uma coincidência legal, apareceu uma iluminada, a gerente. A gerente que estava contratando, ela era dessa terrinha minha aí, né? Eu não sei quem era iluminado aqui, se era ela ou se era você, no caso. Eu acho que foi uma coincidência boa, porque Claro. Se não fosse isso, Rodrigo, acho que eu teria voltado para a terrinha, porque era muito difícil. Estava perto de desistir. Já estava perto, já tinha passado por 3 empresas, meu pai tinha avisado, você não vai conseguir emprego, vai ficar rodando aí. E acontecia, porque aí quando teve essa coincidência foi onde eu consegui uma estabilidade numa empresa, né? Foi na entrevista. Na antiga. Qual era o nome da contratante? Irene Osório. Irene Osório. Essa faz parte da tua história, Essa faz parte, até gostaria de... Porque são as pessoas que aparecem na sua vida e o tempo mostrou isso, né, Rodrigo? Não é só essa passagem. Quando você volta, mesmo no desenvolvimento da empresa... As pessoas que você percebeu o quanto elas foram importantes para transformar, né? Sem dúvida. Então, uma pessoa é um detalhe que leva você para um extremo ou para o outro, né? Claro. Aliás, Gilmar, tem uma coisa que me faz pensar um pouco nessa tua história aqui. E você hoje tem praticamente 3 mil colaboradores, pouco mais de 3 mil colaboradores. E o teu negócio, o grande ativo dele está justamente nas pessoas, está justamente no grau de conhecimento dessas pessoas e elas é que geram o grande atrativo para o teu negócio. É fundamental para o empreendedor gostar de pessoas? Sem dúvida. É o primeiro ponto. E principalmente uma empresa como a minha, que ela é baseada em gente, né? Claro. Então eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software com quase 3 mil pessoas e se você não gostar de pessoas, não tem a menor condição, né? Hoje, o perfil desse novo jovem, vamos chamar de jovem, no mercado de trabalho, devido à tecnologia, se a gente olhar, o sujeito hoje entra na empresa, em 3 meses ele quer ser promovido, em 6 meses ele quer se tornar diretor, em 1 ano ele quer ser quase que o presidente da empresa. Eu entendo essa inquietação que você teve na tua carreira de poder buscar sempre o melhor, de conquistar sucesso, e eu acho que está aqui a maior prova. Agora, é preciso que haja um tempo para isso. Você precisa criar ali um alicerce na tua carreira, na tua vida. E hoje, esses jovens estão buscando, a qualquer preço, essa promoção muito rápida. Como é que você acha que o mercado vai absorver isso? Ou, de fato, como é que o mercado está absorvendo isso? O jovem de hoje, diferentemente do jovem da minha época, né, ele tem muita informação. Sim. Ele já nasce com muita informação. E é muito diferente você comparar uma pessoa daquela época minha que, eu te disse que até os 13 anos nem TV eu assistia, né? Sim. E a hora que você começa a ter a informação e você encaixa isso no teu plano e na tua cabeça, você desenvolve aquilo muito bem. Eu acho que hoje tem tanta informação e tanta oportunidade que as pessoas se perdem. Porque o jovem hoje, ele fica perdido porque tem muita oportunidade. E ele às vezes não consegue se definir até qual delas que ele vai pegar e vai seguir no meio de tantas, né? E como é que fica mais difícil. Você acha que o mercado vai limitar isso? O mercado vai dizer para onde é que ele vai? Os próprios jovens? Porque hoje tem muito da coisa... Antigamente, o sujeito sabia que ele ia ter que passar por algumas coisas na vida que nem sempre era a prioridade dele, nem sempre era o que ele mais gostava, mas ele precisaria passar por aquilo para almejar depois, de fato, o que ele gostava de fazer e tudo mais. Hoje não, hoje os jovens têm muito na cabeça deles que eu quero trabalhar desde já onde eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer, e nem sempre tem vaga para todo mundo. Como é que você percebe isso? Então, exatamente porque ele está acostumado assim, né? Começa desde a família, da criação. Porque antigamente o pai falava e você tinha que, mais ou menos,
né, seguir aquele ritual ali e não tinha tantas opções para você ficar Sim. fazendo o que você queria. Sim, sim. E não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas o sintoma desse jovem de hoje é que ele já nasce... O mimo. Sim, e já nasce o mimo, e já nasce com tanta coisa e fazendo mais ou menos o que ele quer. Ele chega numa empresa e ele seta isso na cabeça dele, que em 3 meses, em 6 meses, ele pode fazer o que ele fazia dentro de casa. É verdade, é verdade. Você entra numa empresa, dependendo da empresa, você tem toda uma organização, você tem o tempo, você tem espaço, você tem disciplina. Claro. E ele tem dificuldade de conviver com aquilo ali. Perfeito. Acho que é um caos aí de... Vamos voltar para Alpargatas agora. Você teve essa passagem na Alpargatas, percebeu que gostava de negócios e depois teve uma passagem importante logo depois da Alpargatas. Você ficou na Alpargatas de 86 a... 91. 91. Portanto, 5 anos, 5 para 6 anos. E aí, em 91, teve a oportunidade de prestar serviço já para o Unibanco. Como é que foi essa mudança? Porque aí você deixa de ser funcionário, deixa de ser empregado e vai ser, de fato, empreendedor. Perfeito. Aí é a decisão, porque tradicionalmente quem é acostumado a trabalhar com carteira assinada, com regime CLT, tem aquela falsa sensação de que isso daí é um porto seguro, né? Sim. E é quase 100% das pessoas que tomam a decisão de deixar de ser CLT para empreender, montar um negócio, vai ter um frio na barriga e vai passar por um período bem complicado. Eu tive a percepção e a intuição que naquele momento eu estaria fazendo aquilo com muita tranquilidade. Para você ter uma ideia, eu deixei o emprego da Alpargatas, eu fui para o Unibanco com um projetinho de 2 meses. Uau! Com um amigo meu que tinha acabado de montar uma consultoria e era muito pequenininha, tinha 2, 3 pessoas. Olha só. E aí, com 2 meses que eu estava lá, estourou uma greve no Unibanco, os projetos pararam. E eu, na época, tinha filho pequeno, né? Uau. Então, você imagina como é que ficou. Eu nunca Esse tinha foi tido... o primeiro tobogã da carreira empreendedora. Eu nunca tinha tido dor de estômago. Naquela época foi terrível. E Bom, realmente, aí você estando determinado, você vai vencendo. Gilmar, eu vou querer saber como é que foi esse desafio de montar a empresa, mas vou te pedir um minuto. Você sabe que o mercado de sorvetes aqui no Brasil cresce mais de 12% ao ano? Então, a Sorvetes Jundiá está em festa comemorando 35 anos e oferece a você a grande oportunidade de adquirir uma franquia em condições super especiais. A Casa do Sorvete Jundiá, a única no mercado a oferecer no mercado espaço de sorvete frozen, sorvete soft, sorvete de massa e o exclusivo Poplé, picolé que você prepara na hora. E mais uma vantagem, a Casa do Sorvete Jundiá pode ser montada ou transformada em espaços a partir de 20 metros quadrados. Um ótimo negócio para ser tocado por toda a família. Ligue para 11 30 49 0050 ou acesse smzto.com.br/Jundiá. 35 anos praticando alegria. É uma empresa do grupo SMZTO, negócios de sucesso, e eu recomendo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Gilmar Batistella. Continue com a gente. Eu tenho uma dica muito importante para você que quer abrir o seu próprio negócio com segurança e conquistar a sua independência financeira. A SMZTO Participações, com mais de 20 anos no mercado no setor de franquias, é responsável pela administração de marcas em diversos segmentos. As franquias controladas pela SMZTO são marcas consagradas e aprovadas por clientes em todo o Brasil. Não perca tempo, ligue agora para o número 11 2182 7000 ou acesse smzto.com.br. SMZTO, negócios de sucesso. Voltamos na entrevista com o presidente do grupo Resource, Gilmar Batistella. Gilmar, muito bom a nossa conversa, muito boa no primeiro bloco, contando a sua história, a sua trajetória. E agora nós chegamos até a Resource, do menino de 13 anos. Aos 13 anos estava carregando a enxada, sem luz na fazenda, hoje com 3.000 funcionários. Ô Gilmar, no começo da Resource, e quando ela foi se desenvolvendo, existe dentro do DNA dela a sua principal característica que perdura até hoje? Olha, com certeza, Rodrigo. Qual é? Esse é o ponto. Você construiu uma empresa, e principalmente, como eu disse, uma empresa de gente, né? Então você fala em DNA. Se você não tiver o DNA bem definido
E cada vez vai ficando mais difícil, né? Sim. Porque você imagina uma empresa de 3 mil pessoas, como é que você faz com que todos esses 3 mil funcionários pensem da mesma forma. Eles pensem da mesma forma e entendam que a empresa é assim, que tem os valores definidos, aquela coisa que não é o que está escrito na parede. Sim. Porque, na verdade, nós nunca escrevemos nada na parede. Daria para pegar, entrevistá-los e escrever agora, que é o mais fácil claro, né? E o mais seguro. Né? Tem que estar nas atitudes. E essas atitudes, você consegue isso através de um modelo que você vai criando de gestão desde a sua primeira camada. Sim. Então, se eu olhar meu vice-presidente, que é o cara que está comigo desde quando começou, que é o Paulo Miguel, esse cara apareceu na minha vida, olha, o valor que ele tem está lá até hoje, né? Claro. E estaremos juntos para sempre. Claro. Porque dali nós dois começamos a passar para a organização, na contratação dos novos diretores, e depois na camada de gerente, né? E depois indo até porque é um plano aí com o RH, indo até os funcionários, Sim. que a empresa respira isso. Então, se a coisa está bem definida em cima, no topo, ela desce na mesma escala. Muito bom. Se você rompe isso no meio do caminho, é um negócio importante que acontece na organização. Porque imagina o seguinte, 3 mil funcionários, eu tenho ali no comando, na gestão da empresa, vamos dizer por volta de 200 pessoas, diretores, gerentes, né? Se isso aí não estiver bem trabalhado, se tiver uma ruptura, ela desce. É verdade. E o estrago que ela faz embaixo é um negócio incalculável. Em larga escala, né? Exatamente. Então, o segredo é você ter isso daí bem definido. Né? Ô Gilmar, eu estou olhando aqui no meu HP EliteBook, você tem a previsão para 2012 de faturamento de 350 milhões de reais. Com esse faturamento, a empresa hoje já representa uma das 5 maiores do Brasil. E pretende chegar até 2015 a 1 bilhão de reais de faturamento. Hoje, Gilmar, você deve ser muito assediado com isso tudo. Como é que você mantém a empresa com um único investidor, que é você, um único acionista, que é você, e com todo esse assédio? Bom, tem uma coisa aí, Rodrigo, que em relação aos volumes, né, que o perfil do meu negócio ele está em grandes organizações. Perfeito. Nós temos aí por volta de 300 clientes, são empresas globais, né? Sim. Tem um foco grande no mercado financeiro, meios de pagamento, e são grandes volumes, né, que a gente trabalha. Então, até por isso que você consegue ter uma empresa com um volume desse tamanho aí. Sim. Quando nós fizemos o plano aí para os próximos 5 anos, né, e considerando que eu sou o único acionista, existe uma janela aí de opções para chegar a 5 anos e 1 bi ou próximo de 1 bi. Sim. Porque tem mercados que a gente ainda não trabalha, né? E as aquisições que nós temos feito... Quando você fala mercados que não trabalham no próprio Brasil, no próprio país? Vamos pensar em segmento, né? Nós temos uma fortaleza no segmento financeiro Sim. e no mercado de meios de pagamento, né? E no último ano, a gente investiu forte aí, adquirimos uma empresa que atuava mais no segmento de manufatura, que é através da implantação do sistema de SAP. Sim. Que era um espaço que nós, na trajetória, a gente já vinha trabalhando de uma maneira orgânica, né? Até implantando outros ERP. E por uma combinação perfeita, a gente incorporou essa empresa. E ela já dá um volume de faturamento que ele ajuda bastante nessa curva. Perfeito. Então, hoje, por exemplo, eu não trabalho com governo, pouca coisa de governo, né? E nós estamos estudando. Recentemente, nós abrimos uma filial em Salvador. E aí, para entrar nesse mercado, é mais fácil de forma inorgânica? É mais fácil através de aquisições? Qual mercado? O governo, você está dizendo? Nos próximos mercados, eu diria. Olha, alguns mercados, algumas regionais, o que nós temos que entender é que a Research, ela ocupou um espaço de uma empresa nacional e que a gente tem orgulho. Então, Sim. eu acho que mexe um pouquinho com orgulho quando você fala em investidores ou... É verdade. Porque tem muito espaço para ser desenvolvido aqui no Brasil ainda. Perfeito. Aliás, você tocou numa palavra que eu acho que é muito satisfatório falar sobre isso. Existe esse orgulho. Você hoje, a Resource, é um orgulho para o Brasil. Até porque você está crescendo hoje, está expandindo a empresa para a América Latina e levando a marca Brasil lá para fora e dizendo, nós, gestores brasileiros, temos essa capacidade. O Brasil hoje tem essa força.
Quando você vai para o mercado, você percebe que os teus clientes também têm essa mesma percepção? Eles têm orgulho de que você é uma empresa brasileira e por isso eles preferem contratar a Resource? Olha, na prática acaba acontecendo isso, né? As empresas genuinamente brasileiras, Sim. eu acredito e tenho visto, né? Quando você se apresenta como uma empresa genuinamente brasileira, com um nível de competência satisfatório ao que o cliente, a empresa está contratando, um nível de segurança satisfatório, porque são vários fatores que podem influenciar. E numa decisão entre contratar uma multinacional, eu acho que a hora que chega nesse ponto, eu acredito que ter um brasileiro ali faz diferença. Você, na hora de contratar, para você faz diferença. Quando você está comprando, quando a Resource contrata o serviço de um fornecedor, se ele é brasileiro, isso pesa para você? Ah, sempre tem, Rodrigo. Sempre a gente quer valorizar a nossa pátria, e até porque o orgulho ele fica acima de tudo, e esse espaço que a gente conquistou, que foi acontecendo, né, pela trajetória da empresa, ele é uma coisa muito valiosa, né? E se você não cuidar disso, você vira mais um que foi adquirido por um grupo estrangeiro, uma coisa parecida. Então tem um pouquinho aquela coisa... Por que não sair adquirindo agora, né? Exatamente. Os mercados, não só no Brasil, mas nos demais mercados. Exatamente. Olha, essa expansão que a gente está fazendo para a América Latina, como você citou, o ano passado nós abrimos Chile, Argentina, próximo ponto agora deve ser Colômbia, né? Sim. E isso tem uma razão, porque o perfil do meu cliente ele é global. Perfeito. E ele exige empresa de escala. Aliás, então, quando você vai para outro país, já vai por conta desse mapeamento também. É muito comum. A maioria dos casos são assim, puxados... Quando a operação começa, você já começa com o cliente. Exatamente. É o que mais tem acontecido. Ô Gilmar, tem uma coisa curiosa aqui. O teu mercado ele é muito de inovação, né? Você tem que inovar todos os dias, tem que buscar, pensar fora da caixa todos os dias. E é isso que vocês fazem na Resource. Nesses 20 anos de história, se você tivesse hoje que apontar para a gente 3 grandes inovações, quais seriam? Boa pergunta, hein? Obrigado. Olha, tem uma tendência que já está acontecendo no mercado aí, que é a parte de mobilidade, né? Sim. Então, o nosso mundo de software corporativo, ele vai se integrando com esse mundo que é o usuário final, que é onde vai estar usando os equipamentos de mobilidade. Sim. E nós já temos a cabeça voltada para isso, para ter soluções, principalmente aí no mercado SAP, que vem da organização, da própria SAP, algumas soluções. E nós, como empresa representante integradora, nós já saímos na frente aí com algumas especializações, tá? Muito bom. Você pode citar um exemplo exatamente como é que funciona na prática? A mobilidade com SAP? Sim. Por exemplo, vamos dizer aqui para o nosso telespectador que nos acompanha nesse momento, como é que ele é um usuário dessa tecnologia? Vamos imaginar uma empresa que faz locação de veículo, tá? Sim. Que por acaso eu tenho um fato real acontecendo. Melhor. Ela quer dar para o seu usuário final toda a facilidade e a tecnologia para informação e para decisão, né? Diferentemente do que tinha no passado, que a pessoa tinha que estar em casa, no computador, conectada, ele está no celular ou no iPad, e ele pegar a informação e tomar a decisão. Sim. Então, é um exemplo de integração para... Muito bom, muito bom. Então, essa é uma e você acho que citaria outra. Hoje, no mercado de tecnologia, outra coisa que é fato e está transformando as empresas é cloud computing, né? Cloud computing. Que é você ter as informações na nuvem. Nas nuvens, né? Só tem que tomar cuidado para as empresas não ficarem nas nuvens, né? Muito bom. E não tem jeito, Rodrigo. Assim, se a gente não olhar para isso, o mercado muda, né? E a gente fica o dinossauro, né? É verdade. Então, uma característica da Research tem sido estar na vanguarda, porque o que nós temos de vantagem? Porque nós estamos integrados com o mundo, né? Sim, Nossa empresa é uma empresa que representa os
melhores softwares globais e a nossa conexão é com o mundo. Claro. Então, quando está acontecendo uma coisa lá fora, nós já estamos sabendo, né? Nós temos um case na empresa que ele é muito interessante, que é o software. Por favor, nos Foi conte. desenvolvido na nossa fábrica de software, que é o SiteSim. SiteSim. Ele acabou ficando com esse nome aí porque é um software que ele monitora, ele cuida da disponibilidade do negócio do cliente, tá? Sim. Então, é um programa de computador que hoje a maioria dos bancos utiliza. Imagina você como um usuário do Internet Banking, tá? Perfeito. Você está na tua casa, no teu PC, e você vai dar um enter, você quer uma informação rápida e você quer fazer... Mesmo se eu estou em casa ou não, eu estou sempre com o meu HP EliteBook. Hoje em dia, meu amigo, você está ou aí, ou no iPad, ou no iPhone, de qualquer jeito, né? Todo lugar. E esse software que nós desenvolvemos, ele veio a resolver um problema que as organizações tinham, porque nesse mundo de tecnologia, ele é muito complexo. Então, quando você tem um problema de uma lentidão, por exemplo, você dá um enter e você fica esperando alguns segundos, né? O banco não quer que você aguarde e claro. que você fique, puxa, eu estou com um problema aqui, eu vou correr para outro banco. Te dando exemplo do banco. Claro. Ele quer ter disponibilidade. E esse software nosso, ele monitora os pontos por onde esse enter que você deu aí, que ele vai buscar informação que passa por vários servidores, ou mesmo dentro do banco, na hora que ele vai buscar os dados, ver se todo o caminho que ele percorre para trazer informação, ele tá acontecendo de uma forma, um SLA que foi pré-definido de alguns segundos, por exemplo. Tá? Perfeito. E o software... Está sendo monitorado. Está sendo monitorado. Então, se você tem um sinal de lentidão, esse software vai lá e ele aponta para o banco, para a área de suporte, né, que tem um problema de lentidão em tal lugar. E aí existe uma ação preventiva, pontual, né, ou proativa para que isso seja resolvido. Isso foi uma sacada, assim, olha, dentro da indústria de TI, com muito orgulho para a gente, porque ela nasceu dentro da nossa empresa, na nossa fábrica de software, baseado num requerimento de empresas de cartão. Você imagina você com seu cartão de crédito, você chega no estabelecimento, você passa e o que você quer? Que você já receba aquela rapidinho que você deu enter, aprovação e tudo. Sim. Você imagina por trás disso a parafernália de coisas que tem de transações, né? Claro, claro. E nós, quando montamos Muito esse bom. software, foi dentro de uma empresa de adquirência de cartão e que tinha essa necessidade. Então, realmente é um orgulho para a gente, Rodrigo. Muito bom. Gilmar, infelizmente, como eu disse, chegamos aqui ao final. Quero um rápido bate-papo com você, bate-bola com você. Pode ser? Pode, vamos lá. Um livro. Um livro. Profecia Celestina. Um filme. Em Busca da Felicidade. Lindo. Um ídolo. Ayrton Senna. A decisão mais importante da tua vida. Foi estar saindo da cidade do interior e vindo para São Paulo. Ô Gilmar, se hoje você fosse a presidente Dilma, se você tivesse o papel e a caneta da presidente, qual seria a sua primeira iniciativa? Puxa, olha, eu seria mais forte para combater a corrupção nesse país, para moralizar. Ok. Gilmar, na sua chegada aqui nos nossos estúdios, a nossa produção fez essa foto, que aliás, olha só, a foto tá bonita, hein? Puxa. Não é porque nós estamos nela, mas ficou boa a foto. Eu acho que fizeram Photoshop aí. Eu acho que essa impressão da HP Envy com Puxa tecnologia vida, e-print, ó, fica aqui como um presente para você, uma lembrança do programa. Obrigado, junto Rodrigo. com a HP. Muito legal, muito bom. Obrigado, Rodrigo. E fica aí a foto para você. Tá legal. bom? Olha, foi um prazer grande estar aqui Gilmar. com você. Obrigado. E parabéns aí pelo seu programa, pelo sucesso também. Obrigado. Tá? Muito obrigado por ter vindo e parabéns pela tua história, parabéns para Resource e um grande abraço a todos vocês, que vocês continuem nos dando muito orgulho. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Ok, até mais. E este foi Gilmar Batistella, presidente do Grupo Resource. Como eu disse, um grande orgulho para o nosso país, uma das 5 maiores do país e genuinamente brasileira. Isso mostra a força do empreendedorismo no Brasil. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço o teu carinho e também, é claro, a sua audiência. E eu te espero de domingo a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite, aqui na TV+. Até lá!
Rodrigo Barros e você. Oferecimento HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. E Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil.